Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Evolu Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Café com Estudos Podcast. Eu já tô com o meu café aqui e espero que vocês estejam com o café de vocês aí. E o tema do nosso episódio de hoje é: se te dizem que você não é bom para empreender, então assista esse episódio. O episódio de hoje, ele é para você que pensa que não é bom como empreendedor ou que acha que empreender é um dom e você não nasceu para isso. Enfim, nós vamos falar sobre o que define um empreendedor. Empreendedor é dom? Empreendedor, é possível você aprender a ser um empreendedor? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje. E eu vou começar contando uma história. Eu tinha uma ideia na minha cabeça antigamente, quando a gente fala sobre empresários, e pelo menos eu, como era muito novo, e por mais que a minha família era empresária, mas eu não via eles assim, como uma família dos empresários que eu via na novela, para a gente ver como a gente pode ser contaminado. Então, assim, eu sempre vi os empresários. Eu tinha aquela ideia do empresário, aquela pessoa snob, aquela pessoa fora da realidade. E um dia eu fui numa feira, uma feira na cidade de Arapongas, no Paraná. Era uma feira de imóveis e uma empresa da minha família estava expondo nessa feira. E eu era jovem, eu devia ter uns 15 anos. Eu sempre ficava ali do lado, recepcionando as pessoas, direcionando. Às vezes recebia algum cliente, ele pedia: eu sou de tal região, tá bom. Eu saía catando, representando a região, tal, para ajudar, fazendo aquelas coisas de moleque, né? Adolescente que tá ali ajudando, né? Mas na verdade tá mais incomodando do que ajudando. Mas para mim era um aprendizado, eu começava a ter contato com esse meio. E eu lembro de eu ter recebido um senhor que chegou e tinha mais algumas pessoas junto com eles. E esse senhor começou a conversar comigo. Ele era um senhor que eu tenho a lembrança de ser extremamente simpático. E ele começou a conversar comigo. Quem é você e tal? E eu respondi: eu sou filho do Pedro. O Pedro é proprietário da empresa. Que legal, tal. Eu gostaria de falar com ele. Daí eu olhei, eu vi que o pai estava atendendo. Olha, ele está atendendo, só um minutinho que ele já atende o senhor. E eu continuei conversando com ele, né? E ele falou: eu também, eu comecei muito jovem na minha empresa, na empresa da minha família, eu sempre trabalhei desde cedo. Que legal que você está trabalhando, parabéns. E começou a falar um pouco da vida dele. E eu também comecei a contar ali, enfim. Nós ficamos ali uns 5 minutos conversando e foi uma conversa muito agradável. Você sentia que a pessoa era simpática, era interessada. E quando o meu pai liberou para atender ele, eu fui direcionar ele, eu fui olhar no crachá para ver quem era ele, para eu falar para o meu pai quem é que estava ali. E daí que eu percebi, quando eu li, era Clóvis Tramontina, diretor-presidente. E eu percebi que quem estava ao redor dele eram os seguranças. Ali naquele momento, as minhas pernas tremeram, porque eu percebi que eu estava falando com o dono da Tramontina. E era uma pessoa que eu jamais imaginava que poderia ser um empresário de sucesso, porque eu tinha outra ideia de empresário na minha cabeça. Então, o que eu percebi? Eu percebi nele uma pessoa simples, eu percebi uma pessoa humilde, eu percebi ele uma pessoa querida, totalmente diferente do estereótipo de empresário de sucesso que a gente imagina. E eu comecei a perceber o seguinte, que a gente, na verdade, é todo mundo igual. O meu pai, que ele era empresário, e eu tinha na minha mente, assim, não que eu não via com ele como empresário, mas talvez eu tivesse tão acostumado com ele que, para mim, o jeito dele era um jeito normal. Era um jeito normal de empresário. E, então, para mim, aquilo não era empresário. Mas depois eu vi que ele era mais parecido com o Clóvis do que eu imaginava. E, na verdade, o que eu percebi é que
o empresário, de uma maneira geral, é igual a gente. O que difere da cabeça de uma pessoa que é empreendedor de uma pessoa que não tem capacidade empreendedora? É a programação. O hardware é o mesmo. Agora, o mindset, os programas, as programações mentais que você instala é que diferencia. Isso que é isso que diferencia a pessoa, sabe? Então, assim, e também a gente tem que entender que empresário é diferente de ser empreendedor. Você pode amanhã pegar e abrir uma empresa, você é um empresário, mas não quer dizer que você é empreendedor. O empreendedor, ele tem uma programação, ele tem um mindset. O que é mindset? Mindset são as programações que você vai instalando na tua cabeça que vão te explicar como é que funciona o mundo, entendeu? E como é que se instala essas programações? Essas programações, elas vão se instalando de acordo com as experiências que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida. E normalmente essas programações, essas experiências são com pessoas próximas a nós. Então, assim, quem é que vai instalar essas pessoas, essas programações em vocês? São pessoas próximas. Pai é uma pessoa próxima que vai instalar, é um maior instalador de programação mental em você. Um parente também é uma pessoa próxima, PP, pai, parente. Depois do parente, o professor é uma pessoa próxima. Depois, o político, o pastor, o padre, tudo com P, coincidentemente. O padre vai instalar programação. Por final, você vai trabalhar, o teu patrão vai instalar programação. São pessoas próximas que você abre o teu coração, entendeu? E você deixa instalar essas crenças ou programações. São crenças ou programações que são instaladas para te proteger. Agora, o detalhe é o seguinte: quem é que são as pessoas próximas e que tipo de resultado essas pessoas próximas que você tem perto de você têm? Porque o resultado que elas têm é decorrência das programações que ela tem. Então, quando a gente vai analisar a riqueza das pessoas do mundo, você percebe que 2% das pessoas do mundo detêm 98% das riquezas do mundo. Olha o que eu vou repetir. Estudos demonstram que 2% da população mundial detém 98% das riquezas. Então, assim, essas pessoas, elas pensam diferente. Elas são igual a você, elas têm o mesmo hardware que você. Se você pegar a cabeça dessa pessoa, quebrar no meio-fio e pegar a tua cabeça e quebrar no meio-fio, tu vai achar a mesma coisa. O computador é o mesmo. O que difere é o programa que está instalado ali dentro. É esse programa que você tem que buscar. Agora, o programa que está instalado em você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você vive, lembra que eu falei, 2% das pessoas detém 98% das riquezas. Se você convive não com esses 2, mas com os outros 98, você vai ter o resultado dos outros 98. Esse é o ponto, entendeu? Então, se hoje você tem uma mentalidade que não te ajuda a ser um empreendedor, a culpa não é tua. Ah, mas de quem que é a culpa? Cara, não é nem questão de culpa. A culpa não é tua e não vale a pena você achar o culpado. A gente achou a causa. Agora, para que serve a causa? Para a gente entender aonde a gente precisa mudar, porque agora que você sabe aonde que está a origem da tua mentalidade de não empreendedor, você sabe que
você pode mudar e agora sim, agora passa a ser responsabilidade tua, porque você sabe o que você precisa mudar. Você sabe aonde que você tem que buscar mudar essa mentalidade para você pensar como uma pessoa que tem uma mente empreendedora. Esse é o ponto. Você já descobriu que você não tem culpa. Você já descobriu que a tua mentalidade foi formada de acordo com as pessoas que você conviveu. Você não tem culpa da tua mentalidade hoje não ter uma mentalidade do empreendedor. Mas agora você tem consciência da tua realidade. Agora é tua responsabilidade. Então, o que você precisa? Você precisa começar a mudar essa programação. Para ter uma programação igual a uma pessoa que tem sucesso ou igual a uma pessoa que empreende. Então, eu vou dar um exemplo de programação. Tem pessoas que, quando têm um fracasso na vida, interpretam um fracasso como uma derrota. Tem pessoas que, quando têm fracasso na vida, interpretam o fracasso como uma morte. Tem pessoas... Eu conheço um investidor alemão que, certa vez, ele fez um investimento e, nesse investimento, ele perdeu 3 bilhões de dólares. O que ele fez? Pegou, foi numa estação de trem, viu um trem que estava se passando, jogou na frente, se matou. A interpretação dele daquele fracasso, para ele, foi a morte. Foi uma vergonha tão grande que ele não soube suportar. Só tem um detalhe que eu não contei para vocês dessa história. Qual o detalhe, Guilherme? O detalhe é que a fortuna do cara era 12 bilhões de dólares. Ele perdeu 3, mas ele continuava com 9. 9 bilhões de dólares vezes 5 é 45 bilhões de reais no Brasil. Nós não temos uma pessoa hoje no Brasil que tem esse patrimônio. Então, se esse cara viesse para o Brasil, mesmo depois da perca, ele ia ser o homem mais rico do Brasil. E na cabeça dele, aquele fracasso foi a morte. Como é que uma pessoa empreendedora tem que interpretar o fracasso? O fracasso é um degrau. Você tem que instalar esse programa aqui, ó. O empreendedor nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Se ele tivesse interpretado isso como um aprendizado, ele poderia dar risada. Ele ia dizer, olha, foi o aprendizado maior aprendizado da minha vida. Gastei 3 bilhões de dólares, 13, 5, 15 bilhões de reais para aprender isso. Mas talvez aquilo era o suficiente para ele não perder os outros 9, porque foi um grande aprendizado. E eu aprendi que o que vai te levar ao sucesso são pequenos fracassos. E lembra que eu falei, se você interpreta que fracasso é igual degrau, você vai começar a montar a tua escada a partir dos teus fracassos. Cada fracasso que você vai ter é um degrau, ele vai te aproximar mais do teu sucesso, porque você vai afunilando cada vez mais. Agora, se você pensa que fracasso é derrota, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai se desmotivar. E pouco a pouco, você vai começar a desanimar. Beleza, Guilherme. Eu já entendi a importância de nós ter bons drivers, bons programas sobre mentalidade empreendedora na nossa mente e que pouco a pouco a gente vai inserindo isso. Mas como é que eu instalo esses drivers mentais de empreendedor na minha mente? Primeira coisa, você tem que começar a conviver com esse tipo de pessoa. Você tem que começar a seguir esse tipo de pessoa. Você tem que começar a assistir vídeos, seguir no YouTube, ir a cursos, ir a seminários, ler biografias, ler livros. Você tem que frequentar esse ambiente. Conforme você vai frequentando esse ambiente, você vai começar a identificar crenças que você tem hoje
e que não combina com a crença do empreendedor. Primeiro passo é identificar uma crença. Primeiro passo, identifica. Então, no caso que eu falei ali, fracasso igual a derrota ou perca. Você identificou. Aí você, segundo passo, você questiona. Será que é mesmo isso? Será que o fracasso é uma perca total? Eu não vou tirar nenhum ganho desse aprendizado? Faz sentido isso? Esse é o questionamento que você tem que fazer para você validar se essa tua crença que você tem, ela é uma crença que faz sentido ou é uma crença que não faz sentido. Terceiro passo, você procura evidência. Bom, deixa eu ver se a vida de alguns empreendedores que tiveram sucesso hoje, eles sempre tiveram sucesso, ou se em algum momento da trajetória deles eles tiveram derrota, e qual foi a importância disso no desenvolvimento deles? Se você começar a procurar, você vai perceber que a maioria dos empreendedores tiveram muitas derrotas na vida deles. As evidências vão te levar para o caminho correto, porque evidência é fato. Você vai olhar para a evidência, você vai olhar para um fato, aquilo ali é realidade. A realidade não é o que você tem na tua cabeça, a realidade é o que está acontecendo. Isso é realidade. Então você olha para a realidade e confronta com a tua crença. Não faz sentido. Olha aqui, eu estou vendo a história de vários empreendedores e, cara, olha, a maioria deles quebrou. Olha esses aqui, olha os tombos que esse cara teve aqui para conseguir chegar onde ele chegou. Então, peraí, fracassar é normal, ter derrota é normal. Quarto passo, você começa a mudar a perspectiva. Você começa a refletir sobre uma nova crença. Bom, talvez essa crença não seja correta. Talvez a crença é, eu preciso ter alguns fracassos para ir aprendendo e para ir para o caminho certo. Eu não vou conseguir acertar sempre. O fracasso faz parte do processo. É o que está me mostrando. Olha aqui, ó, esse empreendedor fez isso, esse empreendedor fez isso, aquele outro empreendedor fez isso. Você começa a mudar a tua perspectiva. E o quinto passo é você intencionalmente reprogramar sua mente. Você começa a criar uma nova reação a um gatilho anterior. Então, por exemplo, se antes você pensava, não, fracasso é derrota, agora você começa a pensar, quando você perde, não, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, se eu não estou ganhando, eu estou aprendendo. Ponto. Você vai ter a perca do mesmo jeito, mas você já não vai ter a dor emocional. Você vai ver aquilo ali como algo positivo. Bom, se eu errei isso aqui, agora eu estou mais próximo de acertar. Porque esse erro eu não cometo mais. Entendeu? Então, esses são 5 passos para você reprogramar uma crença limitante na tua cabeça. Você reprogramar uma crença errada. Primeiro, você identifica a crença. Segundo, você questiona a crença. Terceiro, você procura evidência, você procura fatos, você procura realidade para confrontar a tua crença. Quarto, você muda a perspectiva, você começa a olhar a situação sobre uma nova crença. E o quinto passo, você intencionalmente instala essa crença, você força o teu cérebro a repetir a crença nova. Força ele a capturar o novo gatilho. Entenderam? Bom, agora eu vou apresentar 5 drives mentais que vão ajudar a vocês destravar como empreendedor. São 5 drives, 5 programação que todo empreendedor que quer ter sucesso precisa ter, tá? Vou passar 5. Primeiro drive mental, primeira programação que o empreendedor de sucesso precisa ter. Número 1, prosperar é igual a crescer. Qual que é o problema? Muitas pessoas acham que nascem com uma capacidade fixa e limitada. Como assim, Guilherme? Tem pessoas que acham, por exemplo, que empreender é dom.
Tem pessoas que acham que, por exemplo, o cara ele é empreendedor, mas ele acha assim, putz, mas eu não sou bom em vendas. Esse profissional que tem essa mentalidade de limitação, ele sempre vai estar limitado pela história que ele conta para a cabeça dele. Qual é o mindset que vai te fazer evoluir? Eu chamo de mindset de crescimento, ou seja, é possível você crescer em tudo que você quiser na tua vida. Se você quiser crescer em vendas, tem como, é só estudar e aprender. Quer crescer em TI? Tem como. Quer crescer no digital, aprender digital? Tem como. Quer aprender sobre contabilidade? Tem como. Quer aprender sobre relacionamento humano? Tem como. Quer aprender sobre o objeto do teu negócio? Tem como. Tudo é possível. Depende da maneira como você olha. Se você olha achando que tem um limite, que você é capaz de aprender, você vai ter uma hora que você vai chegar nesse limite, você não vai nem tentar mais, porque na tua cabeça você já deu naquele limite. Agora, se você acha que é possível você crescer, você sempre vai evoluir. E isso difere um empreendedor que tem sucesso do empreendedor que é limitado. Esse é o Drive Set número 1, tá? Drive mental número 1. Drive mental número 2. Problemas são iguais oportunidades. Tem pessoas que quando ouve falar de um problema numa empresa ou numa vida, faz de tudo para evitar esse problema. Tem pessoas que fogem do problema igual o diabo foge da cruz. Tem pessoas que quando vê algum problema na empresa, ela já olha de lado, ela tenta evitar, ela faz de tudo para fugir do problema. Agora, a tua capacidade, o teu valor de mercado como empreendedor ou tanto como profissional ou como empresa é relativa à tua capacidade de resolver problema. Quanto mais problemas você tem capacidade de resolver, maior vai ser o teu valor. Quando você pega um cara que nem o Elon Musk e ele cria um carro elétrico, nós já tínhamos um carro. Só que a partir do momento que ele criou um carro que funciona sem gasolina, só você botando na tomada, ele resolveu um problema absurdo. Ele criou um carro que é muito mais seguro, ele resolveu um problema de segurança, ele resolveu um problema de energia, ele resolveu um problema ambiental. Ele resolveu um problema de inteligência, porque hoje o carro dele dirige até sozinho. Eu andei com um carro desse nos Estados Unidos e eu fiquei chocado que você para no estacionamento, quando o sinal muda, tipo do vermelho para o verde, ele dá um barulhinho no carro, pum, para avisar você que o sinal abriu. O carro identifica que o sinal abriu e ele te avisa. Quantas vezes a gente tá no sinal, quando a gente vê o cara de trás buzina porque a gente não viu. Então ele resolveu um problema muito grande e por isso que o valor dele é gigantesco. As pessoas mais ricas que existem são as que conseguiram resolver os maiores problemas. O Bill Gates, ele é um dos homens mais ricos do mundo porque ele conseguiu desenvolver um software chamado Windows que quando você vai ver um computador, 98% dos computadores do mundo tem aquele programa. Ele resolveu um problema muito grande. Então, o empreendedor, ele tem que aprender a ver problema como oportunidade. Porque se ele começa a ver os problemas e ele começa a pensar
sobre essas dificuldades e de alguma maneira ele consegue pensar numa solução que resolve o problema de algumas pessoas, ele começa a aumentar o valor dele. Se você resolver o problema de 1.000 pessoas, você vai ser rico. Se você resolver o problema de 100.000 pessoas, você vai ser milionário. Se você resolver o problema de 1 milhão de pessoas, você vai ser bilionário. Esse é o ponto. Quanto mais pessoas você resolver o problema delas, através de um produto ou serviço, maior vai ser o teu valor. Então, a coisa mais idiota que pode acontecer se você quer crescer profissionalmente é fugir dos problemas. Porque você está fugindo das oportunidades de crescimento. Ponto, é isso. Drive mental número 3, visão. Visão. O empreendedor, ele tem que aprender a ver oportunidades aonde ninguém está vendo. Isso aí é um pouco ligado à questão dos problemas. Guilherme, como é que eu faço para ver oportunidades onde as pessoas não veem? Você tem que buscar abrir a tua mente para ver coisas diferentes. Você tem que frequentar novos lugares. Você tem que entrar em contato com novas pessoas e ter contato com novas ideias. Essa é a maneira de você começar a ter. O empreendedor, ele tem que desenvolver essa visão. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias. Aonde que ele vai procurar desenvolver essa visão? Volta no drive de anterior, nos problemas, porque aonde estão os problemas vai estar a oportunidade. Mas se ele só está no meio dele, ele vai ter dificuldade em enxergar. Então ele tem que sair. Ele tem que sair da bolha que ele vive. Ele tem que furar a bolha. Se você não furar a bolha, se você não sair do teu mundinho, se você não sair do teu círculo de amizade, você vai viver só com a visão que eles têm. Você não vai conseguir ver coisa diferente. Quarto drive mental que é imprescindível para o empreendedor. Quando a gente fala de empreender, a gente fala de risco. Quando a gente fala de risco, a primeira coisa que vem é medo. E o medo é uma oportunidade de você evoluir. Do que adianta você ter a visão, você vê a oportunidade, mas na hora de botar em prática você não ter coragem? Eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas que conseguem ter a visão. Eles conseguem ter a visão, eles conseguem ver a oportunidade, eles conseguem ver como um produto ou serviço se encaixaria num nicho de mercado. A visão deles é perfeita, mas na hora de dar o passo, ele se paralisa por causa do medo. E o medo, ele é um mecanismo de proteção nosso. O medo, ele é positivo. Se você não tiver medo, você sai por aí fazendo tolices. Então, o medo, ele é um mecanismo de amor do nosso corpo para nos proteger. O medo, ele é benéfico. Só que quando esse medo, ele te paralisa, ele começa a ser prejudicial.
Quando esse medo ele te impede de avançar, ele te impede de evoluir, ele te impede de alcançar coisas novas, ele começa a ser prejudicial. Então, quando você identifica um medo, a primeira coisa que você tem que pensar, poxa, ali tem um bloqueio. Tem uma oportunidade de eu evoluir, porque ali tem alguma coisa que eu não domino e por isso eu tenho medo. Agora o medo, ele funciona como um pequeno monstro que você tem na tua cabeça. Se você não enfrenta ele, ele vai crescendo. É como se cada vez que você desse um passo atrás, ele ficasse maior. Ele vai se autoalimentando. Ele vai se autoalimentando. Como é que se combate o medo? Enfrentando. Não tem jeito. O medo, você tem que pouco a pouco encarar ele de frente. Porque você vai ter novas experiências que vão comprovar que aquele teu medo é uma história que não é verídica. E por isso, você vai reescrever aquela crença na tua mente com experiências positivas. É assim que você enfrenta o medo. Não tem outro jeito. Quinto drive mental. E é o último que eu vou falar hoje, pessoal. Quinto drive mental. Conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é munição. Conhecimento é poder? Existe uma frase de Francis Bacon que diz: conhecimento é poder. E eu discordo dessa frase. Talvez na época que Francis Bacon falou essa frase, talvez fizesse sentido, porque era uma época que o conhecimento não era difundido. Mas não é o caso hoje. Hoje o conhecimento está em todo lugar, a informação está em todo lugar. Então, conhecimento, informação, ela não é poder. Agora, quando você consegue aplicar o conhecimento e gerar resultado, ela é poder. E conhecimento aplicado é igual sabedoria. Eu estou falando uma coisa para você. Você fala, fulano, você sabe isso aqui? Eu sei. Você aplica? Não, não aplico. Então você não sabe. Você só tem conhecimento, mas você não tem sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. Sabe como é que faz uma feijoada? Ah, eu sei. Pega o feijão, coloca a ferver, tal. Você já fez? Não, nunca fiz. Cara, então você tem conhecimento, você não tem sabedoria, você não sabe fazer. Saber fazer é você ir lá e fazer. Aí você vai lá e você vai ver que o conhecimento que você tem, nem tudo na prática funciona da maneira que você pensava. Aí você vai ajustando. Mas na cabeça do empreendedor, o conhecimento ele tem que ser uma munição. O aprendizado ele precisa ser contínuo. Porque o mundo, os problemas do mundo, eles estão constantemente mudando. E se você quer ter aquela visão que eu falei antes, uma visão acima da média que o empreendedor precisa ter, ele precisa estar sempre aprendendo. Ele precisa sempre estar lendo livro, ele precisa estar sempre fazendo curso, ele precisa sempre estar em palestra, ele precisa estar sempre assistindo vídeo, enfim. Tudo é munição. Tudo é munição. Na guerra, quanto mais munição você tiver, melhor. Mas ela só tem valor se ela for aplicável. Se eu tiver uma empresa no ramo de bicicleta e começar a estudar sobre balé, isso aí não vai me gerar valor nenhum. Não vai me gerar valor nenhum. Porque não é aplicável. Então, o conhecimento que tem valor como munição é o conhecimento aplicável. É esse que gera sabedoria.
E vocês, como empreendedores que podem ter o sonho de ser tanto no trabalho, tanto na carreira profissional, você pode ser, lembra que eu falei, você pode ser, é diferente empresário e empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor. Mas todo empresário não é funcionário, ele é empresário. Agora você pode ser empreendedor sendo empresário ou empreendedor tendo uma carreira profissional. E para você ser empreendedor, você tem que ter esse drive mental, essa programação mental de empreendedorismo, que eu citei aqui 5. O que eu citei aqui? 5 pequenos programas, um sobre prosperidade, prosperidade é crescer. Segundo, sobre problema, problema é oportunidade. Terceiro, sobre visão, a importância de você ver oportunidades aonde ninguém mais vê. Quarto é o medo, como que o empreendedor enxerga o medo. E o quinto, conhecimento, conhecimento é munição. São 5 drives mentais que o empreendedor tem que ter para ele prosperar. Todos de extrema importância. O conhecimento é um que, se ele descuidar, em pouco tempo ele está fora do mercado. E depois que ele está fora, é muito difícil ele se recolocar de novo. Então, assim, pessoal, empreender não é dom, é o que nós vimos aqui hoje. Empreender é habilidade. E a habilidade pode ser aprendida. E você desenvolver um mindset de empreendedor é o primeiro passo. Para isso, basta você começar a mudar, reprogramar os drives mentais que você tem. Eu citei 5 drives aqui que podem te ajudar a ter um drive de empreendedorismo. Mas existem centenas de programações. E como é que você vai aprender isso? Acompanhando a vida dos empreendedores. Ver o que eles fazem, modelando, copiando literalmente. Por que esses caras têm sucesso? O que eles fazem? O que eles buscam? O que ajuda eles? Então esse é o objetivo inicial para você começar a formar uma mentalidade de empreendedorismo. Tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se você curtiu, se isso trouxe algum ensinamento para você, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o like, porque você vai estar ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas e também vai estar ensinando o algoritmo a toda vez que nós lançar um episódio novo aqui, eles estarem te avisando para você não perder nenhum episódio. Legal? Meu muito obrigado e tenham todos uma excelente semana. Até mais.